Olá, meu nome é Patrícia e esse aqui é o Estante Clássica. Seja muito bem-vindo. Se você é novo por aqui, nesse canal eu falo sobre livros, então se esse é um tema que te interessa, se inscreve, clica no sininho para você receber notificação toda vez que eu postar algum vídeo novo por aqui. Hoje eu vim trazer um vídeo de tag, que é uma tag que foi criada pela Aline, lá do canal Livre com Livros, e a tag se chama Arraiá Literário. E eu achei muito boa a ideia, eu adorei as perguntas que ela criou e eu amo festa junina, então estou aqui para responder porque ela também me marcou lá no vídeo. Vou deixar o vídeo dela aqui na descrição para você também assistir. Gente, eu estou gravando com o microfone, eu não sei se o áudio vai ficar muito bom, tá? Mas eu estou fazendo uns testes para ver o que vai ficar melhor. E aí eu decidi o que eu vou fazer, beleza? Vamos começar. Estou aqui com as minhas perguntinhas anotadas. Então a primeira pergunta é: Fogueira de São João, um livro que aqueceu seu coração e deixou aquela sensação gostosa quando terminou. Foi um pouquinho difícil de escolher, eu fiquei olhando aqui na minha estante, porque eu não costumo ter livro que deixa o coração quentinho, tá? Mas aí eu fiquei olhando ali e eu encontrei Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Essa aqui, versão da Penguin, ela é dividida em duas partes. Então tem a parte um que é a parte que é chamada de Mulherzinhas, né? E a parte 2 que sai aí separado com outro nome que eu não lembro agora. Porque a parte um que era a história que a Louisa May Alcott queria escrever, era essa história que ela queria contar. E depois que o livro foi publicado, o editor dela e as pessoas também, os leitores, né, eles queriam saber o que ia acontecer com as personagens, com as meninas do futuro, se elas iam casar, se não iam casar, o que ia acontecer. E aí, depois de muita insistência, a Louisa May Alcott escreveu a parte 2, tá? Então eu não li a parte 2, eu só li a parte um, deixei para ler a parte 2 depois, assim, futuramente, e nunca peguei para ler. Mas o final da parte um é muito gostosinho, dá um calorzinho assim no coração, que é uma delícia, tá? Então, recomendo. E foi isso daqui, então, para o Fogueira de São João. Pergunta número 2. Pamonha. Um livro que parece simples por fora, mas surpreende quando a gente conhece o recheio. Então, eu peguei dois livros porque eu não consegui decidir, mas eu pensei em dois livros aqui. E o primeiro que parece muito simples por fora, mas que te surpreende, é O Leilão do Lote 49, do Thomas Pynchon. Eu acho que qualquer livro do Pynchon, ele parece simples por fora e quando você vai ler é uma maluquice, tá? Porque aqui a gente tem essa personagem, a Édipa, que ela descobre, né, que ela foi designada como inventariante de um cara com quem ela tem um relacionamento há muito tempo. E aí ela vai ser inventariante e ela tem que resolver isso. E, gente, acontece tanta coisa aqui nesse livro. E o final dele é tão bom que é isso, tá? Parece muito simples, mas não é. Além desse livro, o outro que parece muito simples, mas não é, é A Hora da Estrela da Clarice Lispector. Então, é claro que você conhecendo a Clarice, você já vai saber que os livros da Clarice não são simples, tá? Mas você só olhando, né, quando você pega esse livro e você vai saber que é a história dessa mulher, da Macabeia, você pode pensar, uma história que parece simples, né? E um livro tão fininho, mas assim, quando você começa a ler o livro, é outra coisa, tão sensacional que então eu coloquei ele aqui. Pergunta número 3. Quadrilha. Um grupo de personagens que funcionou tão bem junto que você gostaria de fazer parte da turma. Eu também fiquei olhando aqui na minha estante, tá? E pensando assim em grupos de personagens. E aí eu trouxe um livro que não sei necessariamente se eu gostaria de fazer parte da turma, mas eu gostaria de estar ali para abraçar todos eles. Que é o Capitães da Areia, do Jorge Amado. Porque, gente, esse grupo aqui de meninos me encantou tanto, tanto, a vida, as coisas pelas quais eles passam. Então me dava muita vontade de abraçar cada um porque mexeu muito comigo, muito esses personagens. Então eu queria estar ali, queria estar nessa história. Pergunta número 4. Pipoca na Panela. Um livro que começou devagar, mas depois explodiu em acontecimentos. Eu não sei necessariamente se explode em acontecimentos, eu fiquei até procurando algum outro aqui que explodisse em acontecimentos. Eu poderia colocar o Leilão do Lote 49 aqui, mas porque ele explode em acontecimentos, mas eu também não acho que ele é um livro que ele começa devagar. Então,
eu trouxe um que não necessariamente ele explode em acontecimentos, mas num determinado momento ele vira outra coisa, que é o Perfume do Patrick Suskind. Esse livro aqui, gente, eu já mencionei ele aqui no canal em algum outro vídeo e eu tenho até vontade de reler, porque eu tentei ler esse livro umas 3 vezes e aí eu li e parava e eu tentei de novo e não consegui, e aí num determinado momento eu engatei. E tem um determinado momento aqui do livro que ele vira outra coisa, gente. Outra coisa completamente diferente. Então, por isso que eu escolhi ele para colocar aqui. Não necessariamente tem a ver com acontecimentos, tá? Mas é muito bom. Se você não leu, leia. Pergunta número 5. Casamento na roça. Um casal literário que você acredita que realmente nasceu um para o outro. Gente, um casal literário que para mim nasceu um para o outro é a Úrsula e José Arcadio, de 100 Anos de Solidão. Tá? É, tem, eu não sei nem como falar, assim, porque eu acho que essa personagem, né, a Úrsula é uma personagem muito forte, mas assim, muito forte. E quando você vai ver a série, fica muito gráfico ali, né, para você, apesar de no livro também ser, tá? Porque o Gabriel Garcia Marques, ele é sensacional. Mas na série você consegue ver todo esse cuidado que essa mulher tem, né? Principalmente em um determinado momento ali da história, que ele já tá ficando, que o José Arcadio tá ficando mais velho e até, vamos dizer assim, doente, né? Umas coisas que acontecem ali. E assim, é sensacional, sensacional. Se você não leu 100 Anos de Solidão, gente, leia, tá? Porque é coisa de outro mundo. O que o Gabriel Garcia Marques fez aqui é coisa de gênio, tá? E eu amo esse casal, amo. Amo, amo, amo. Pergunta número 6. Pescaria. Um livro comprado ou lido totalmente por acaso e que acabou sendo uma grande conquista. Eu fiquei pensando aqui, eu ia pegar até outro livro, depois eu mudei de ideia, porque dificilmente eu compro algo assim muito por acaso ou é, resolvo ler assim muito por acaso, né? Porque eu acabo pesquisando ou sabendo sobre autores, enfim. Mas um livro aqui que eu resolvi trazer, que foi o primeiro livro que eu li, na verdade, o único livro que eu li desse autor até o momento, e eu queria conhecer o autor, e aí eu comprei esse livro, então foi, né? Eu nem sabia o que eu estava esperando, foi bem assim ao acaso mesmo. Eu peguei lá e falei, vou ler. E virou uma coisa assim que eu adorei o livro, eu já quero ler tudo que o autor publicou, que é o Confissões de uma Máscara, do Mishima. Gente, esse livro aqui, né, algumas pessoas dizem que isso aqui é muito autobiográfico, né? É, você acompanha aqui a vida desse narrador, desse personagem, né? Que quando ele ainda é criança, ele está na escola e aí ele descobre ali umas inclinações homossexuais e ele vai se impedindo de realizar, né, esses desejos. E aí, nossa, tem tanta coisa, ele vai se tornando uma pessoa muito sozinha. E assim, gente, esse livro aqui, sensacional, tá? Sensacional. Então, ele realmente se tornou uma grande conquista. Perguntinha número 7. Noite de Festa no Interior. Um livro com uma ambientação tão boa que você sentiu como se estivesse vivendo naquele lugar. Poderia falar de vários, né? Inclusive os 100 Anos de Solidão, porque a ambientação de 100 Anos de Solidão é uma coisa assim inexplicável. Você sente como se você vivesse numa Kombi, tá? Mas eu resolvi trazer outro aqui que para mim também criou uma ambientação muito forte, que é o Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Eu me senti muito dentro dessa história, muito, sim. Eu conseguia ver cada cena, cada lugar, seja no internato, seja depois quando ela vai trabalhar como preceptora na casa do Rochester, depois quando ela foge. E assim, gente, é um livro sensacional. Eu adoro Jane Eyre, adoro. Se você não leu, leia, porque esse livro aqui é maravilhoso. Pergunta número 8. Soltando Balão, um livro que faz sua imaginação voar longe. Eu acho que todos os livros, praticamente, que eu leio aqui, fazem a minha imaginação voar longe, tá? Mas eu resolvi trazer um aqui que eu acho que faz voar ainda mais longe.
que é o Mary Poppins. Essa edição aqui da Zahar, que é comentada e ilustrada, eu tenho essa edição já tem um tempinho. E, gente, isso aqui é um livro muito gostosinho, tá? Muito gostosinho. Se você não leu Mary Poppins, leia. Tem as ilustrações aqui originais, lindíssimas, belíssimas. E, gente, adoro, tá? Eu tenho até que reler, adoro esse livro. Essa edição aqui foi traduzida e tem a apresentação e notas do Joca Reines Terron, que é um autor, né, brasileiro, e acho que tem algum livro dele aqui também, inclusive. Tá? Então esse aqui fez a minha imaginação voar longe. Perguntinha número 9. Correio Elegante. Um livro epistolar que gostou muito ou que tem muita vontade de ler. Eu não consegui pensar em nenhum epistolar que eu tenho muita vontade de ler. Mas tem um aqui que eu li, que inclusive eu fiquei pensando, e aí quem lembrou para mim que o livro era epistolar foi o meu marido. Ele falou assim, tal. Eu falei assim, é verdade. Que é Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, né? E, gente, eu nem lembrava que era epistolar, tá? Mas eu li esse livro aqui, eu acho que foi 2022 ou 2023, não tenho certeza. E esse livro mexeu muito comigo, eu marquei tanta coisa. Eu marquei com marcador, eu escrevi a lápis, tem coisa escrita aqui a lápis. Marquei com post-it, porque esse livro, ele mexeu demais comigo, demais. E é isso, acho, se você não leu, leia, não tenho muito para falar. Eu quero até reler esse livro, porque tem um tempinho, né? Mas tem tanta coisa para ler que fica meio difícil também de encaixar as leituras. Mas se você não leu, leia Os Sofrimentos do Jovem Werther. Perguntinha número 10. Rei ou Rainha do Milho? Se você tivesse que colocar apenas um livro como grande destaque das suas leituras até agora neste ano, qual seria? Acho que não é novidade para quem me acompanha aqui, mas até o momento a minha leitura favorita é Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Eu já falei sobre esse vídeo, sobre esse livro, tem um vídeo aqui no canal. Inclusive, se você não assistiu, eu vou deixar linkado aqui em cima ou na descrição. E é isso, gente. O livro me surpreendeu muito, porque eu acho que eu estava esperando uma coisa e o livro é outra. E ele faz você pensar muito, dá para linkar com muita coisa que a gente vive hoje. É isso, gente. Esse livro aqui, até o momento, é a minha leitura favorita. E a perguntinha extra, que então, um livro forte e marcante que talvez não agrade todo mundo, mas que deixou uma grande marca em ti. Eu peguei 2 para poder falar do mesmo autor, tá? Então, eu tenho aqui primeiro O Grande Gatsby, do Fitzgerald, que eu já mencionei aqui. Ele é, acho que, com certeza, um dos meus autores favoritos. E esse aqui foi o primeiro livro que eu li do autor. Então, eu sei que muita gente não vai gostar, porque o Fitzgerald ele tem uma forma dele de escrever, né? Algumas pessoas podem não curtir muito, mas eu adorei esse livro aqui e foi o meu primeiro contato, então por isso que eu trouxe, por ser o meu primeiro contato com o autor. Mas eu também trouxe Suave é a Noite, porque esse livro aqui que fez eu realmente me apaixonar pelo autor e falar que ele é um dos meus escritores favoritos, né, da vida. Mas muita gente também não vai gostar desse livro aqui. Quem gosta do jeito do Fitzgerald escrever, que gosta do Grande Gatsby, talvez não goste muito desse daqui, porque aqui é um pouco diferente, tá? Aqui a gente tem um Fitzgerald um pouquinho mais cru, com umas frases menos floreadas, uma coisa um pouco mais direta, porque tem uma certa experimentação. Ele estava tentando escrever um pouquinho mais parecido com a forma com a forma como o Hemingway escrevia e alguns outros autores ali que escreviam de forma mais simples e direta. Então, esse livro é um pouco diferente, um pouco assim experimental. E eu acho também que ele é muito mais denso, tá? Tem uma coisa melancólica, tem uma tristeza, então ele é um livro um pouco mais pesado. O Grande Gatsby não, o Grande Gatsby ele é mais leve, né? Mais divertido. Esse daqui é pesado. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui, um dos primeiros vídeos do meu canal, que eu fiz falando sobre esse livro, e eu falei bastante sobre ele.
Então, se você não assistiu, eu também vou deixar aqui para vocês assistirem. Bom, gente, é isso. Essa foi a tag. Eu vou deixar todas as perguntinhas aqui na descrição, então você também pode responder aqui nos comentários desse vídeo. Ou se você também é criador de conteúdo, você pode gravar o seu vídeo e colocar lá no seu canal. E é isso. Se você leu algum desses livros que eu mencionei por aqui, comenta aqui embaixo. Vamos conversar. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.